Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho de hoje, nós estamos com o nosso estudo da Revista Espírita, mês de outubro de 1861. Falamos sobre Apolônio de Tiana. O artigo que nós iniciamos é o primeiro artigo do mês de outubro, que nós iniciamos no nosso encontro passado. Esse, portanto, é o nosso segundo encontro. E para fazer uma introdução sobre esse tema, o título do artigo é exatamente Apolônio de Tiana. Eu trouxe para vocês um artigo da BBC, publicado em 2024, no mês de abril, intitulado Apolônio de Tiana, o Jesus pagão a quem se atribuíam milagres e que era considerado divino e imortal. Então, lendo aqui esse artigo, podemos conhecer um pouquinho sobre a história dele, lembrando que, naquela época, eram vários aqueles que se colocavam como Messias, né? Como aqueles que eram enviados de Deus para resolver aqui os problemas do mundo. Então não era apenas Jesus na sua época, lá no início do século I depois de Cristo. Então, naquela região do leste do Império Romano, não necessariamente naquela região do Oriente Médio, mas ali na região leste, ali próximo da Turquia, da Grécia, né? Então em várias regiões foram aparecendo algumas personagens que acabaram despertando a atenção pelas suas capacidades, pelo seu conhecimento, né, e também pela forma como eles influenciavam cada cultura. Apolônio, ele foi, então, como nós acompanhamos, ele foi visto não apenas como mais uma personagem, bom dia, dona Miriam, ele foi visto não apenas como mais uma personagem daquela época, mas muitas vezes como concorrente. E essa concorrência se dava exatamente pelo afloramento do cristianismo ou do culto a Jesus, já que o entendimento como cristianismo só veio depois que Jesus desencarna, e aí então se forma uma doutrina em torno, uma filosofia, uma doutrina, em torno dos ensinamentos que Jesus deixa, e outros também que deixavam, só que devido a esse culto, muitas vezes até um culto exagerado que acabavam devotando a essas personalidades, Apolônio ele foi visto como um concorrente negativo, tanto que 3 séculos depois, lembrando que isso não é uma coisa que vai acontecendo do dia para a noite, mas 3 séculos depois, no ano de 313, quando nós tivemos Constantino Cloro I, que era imperador romano, e ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele então, colocando essa filosofia como sendo a dominante, todos aquelas demais personagens que foram sendo cultuadas, inclusive no caso de, de, de Apolônio, templos foram criados em homenagem a ele, esses templos foram então destruídos, exatamente porque o cristianismo começa a se tornar dominante. E como nós vamos ver depois, né, como nós já vimos nos séculos que viriam depois, ou até ali no primeiro milênio, o cristianismo não só apenas se tornou dominante, como ele se tornou também perseguidor, né, com Inquisição, com cruzadas, tudo aquilo que a gente vai acompanhando, né, exatamente por causa da visão humana de uma filosofia que era moral, que era espiritualista, mas que acabou se tornando uma filosofia que dava muito poder para aqueles que eram os orientadores, aqueles que eram os líderes dessa filosofia aqui no plano terreno. Né? Então, Jesus não era o único da época, e Apolônio, inclusive, ele tinha até um direcionamento diferente. Ele era um homem com uma formação intelectual bastante expressiva, ele tinha relacionamentos, por exemplo, como conselheiros de imperadores. Né? Então, ele ocupava a mesma época, ele era contemporâneo de Jesus, mas vivendo em região diferente e tendo também ali relacionamentos diferentes. Enquanto Jesus
se envolvia com a população comum, o Apolônio já tinha uma relação mais elitizada, né? Então ele buscava exatamente esse outro público. Então, muito bem, a partir desse artigo que nós lemos, então, Kardec traz para nós aqui um artigo até um pouco extenso, abordando, né, a publicação dessa obra naquela época, lá na França, para conhecermos um pouco mais. Então vamos a ele, lendo aqui aos poucos e fazendo os nossos comentários. Então, primeiro artigo do mês de outubro de 1862, Apolônio de Tiana. À exceção dos eruditos, Apolônio de Tiana quase que só é conhecido de nome. O seu nome não é popular, por falta de uma história ao alcance de todos. Só havia algumas traduções baseadas numa tradução latina, de formato incômodo. Devemos, pois, agradecer ao sábio helenista que acaba de popularizá-lo por meio de uma tradução conscienciosa calcada no texto original grego, bem assim aos editores por terem, com essa publicação, preenchido lamentável lacuna. Aí, como nota de rodapé, temos aqui uma referência que diz para nós: Apolônio de Tiana, sua vida, suas viagens, seus prodígios por Filostrato. É a nova tradução do grego. Aí fala para nós aqui um livro de 500 páginas, o valor de 3,50 francos, o local onde era vendido, né, Casa de Dia e Companhia, que eram os editores, e aqui então o endereço. Então, na época, fazendo a divulgação. E Kardec ele tinha muito disso, né? Ele fazia divulgação de livros que eram de interesse da doutrina espírita. Inclusive, ele já lançou para nós, numa das edições da revista, e até mesmo ali um apêndice numa das obras, que como deveria ser a biblioteca de um espírita. Então, ao contrário do que nós imaginamos, em que uma biblioteca para estudos da doutrina espírita deveria ser composto exclusivamente de obras publicadas pela doutrina, como é o nosso caso hoje, né? Diferentemente daquela época, nós temos uma vasta literatura espírita, né? Com autores reconhecidos, com médiuns reconhecidos, os próprios livros da codificação e outros pesquisadores também. Kardec recomendava que livros de filosofia, livros de religião, fossem também material que compunha, que deveria compor uma biblioteca, porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós estudamos uma filosofia espiritualista, e que para que possamos estudar e conhecer a doutrina espírita, é muito importante que nós façamos um estudo comparativo, de saber também o que as outras religiões trazem, o que o espiritismo traz diferente, qual é o pensamento da filosofia terrena. Então Kardec falava sobre filósofos clássicos, filósofos contemporâneos da sua época, a Bíblia e outros tantos livros, né? Então ele sempre vai recomendando que nós não nos restringamos apenas ao pensamento espírita, porque do contrário nós não teremos condições de olhar para o mundo por uma outra perspectiva. De saber, por exemplo, né, o que irmãos de outras religiões pensam sobre a vida espiritual. Como é que eu vou saber o que eles pensam se eu não conheço, se eu só conheço aquilo que o Espiritismo traz? E é óbvio que quando nós focamos apenas no nosso ponto de vista, geralmente nós fazemos uma interpretação equivocada daquilo que os outros pensam. Então, para poder saber, por exemplo, o que a religião evangélica, de um modo geral, excetuando ali todas as suas ramificações, nós temos que pegar um texto escrito por um evangélico, e não um espírita falando o que ele acha dos evangélicos. Se é para estudar sobre catolicismo, peguemos livros de teólogos católicos que falam sobre a sua filosofia. E dentre outras tantas, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre santos da Igreja Católica, a nossa visão de santos são espíritos elevados. Mas por que esses santos são considerados santos no ponto de vista daquela religião? Então, esse tipo, para nós hoje, né, na atualidade, falamos bastante sobre religiões de matriz africana, que principalmente aquelas que aplicam a mediunidade, no caso da Umbanda, do Candomblé, por exemplo, e até outras vertentes que também usam ali um segmento mais negativo da aplicação da mediunidade, nós temos que ler literatura sobre aquilo para tirar as nossas conclusões. E não nós darmos a nossa opinião sobre aquilo que é. Então, por isso, Kardec fala bastante sobre
abrirmos a nossa mente para essas novas ideias, para que possamos exatamente fazer essa comparação. E aqui a gente vê, ele traz para nós então aqui um livro muito interessante, por isso ele faz essa divulgação sobre a vida de Apolônio de Tiana, né? Apolônio, que era personagem, Tiana é de onde ele veio, né? A cidade de onde ele nasceu, que era na Grécia. Então, para podermos valorizar o trabalho que Jesus fazia, saber exatamente como era o seu tempo, como as pessoas viviam, quais eram as expectativas, quem eram as personagens da época que também traziam ali uma proposta ou até mesmo uma contraproposta sobre aquilo que Jesus trazia, né? Dudu colocou, né, não porque são espíritos elevados, mas porque também os anjos do catolicismo fizeram milagres, né? Então, conhecermos toda essa visão é parte fundamental do estudante. Inclusive, isso é recomendado lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, se outros emissários vieram para cá, se nós poderíamos estudar outras obras, os Espíritos recomendam que o verdadeiro estudante deve se aprofundar nessa filosofia. Porque para nós, claro que é muito agradável nós lermos e consumirmos livros e mais livros espíritas, mas a partir do momento em que nós estudamos não apenas o espiritismo no sentido de fortalecer as nossas convicções, mas quando nós estudamos o espiritismo enquanto filosofia, nós temos ali por necessidade, dentro dessa proposta de estudos, estudarmos a filosofia de um modo mais abrangente. Nós vamos ver, inclusive, no Livro dos Espíritos, das leis morais, a gente vê citações de Kardec, opiniões de Kardec envolvendo cientistas, envolvendo filósofos, e aí então ele coloca a visão espírita em cima daquilo que essas citações acabam trazendo. Então é importante para nós termos essa visão. E caso tenhamos uma biblioteca, que ela seja bem rica e, claro, né, muito bem escolhida, para que possamos ali alimentar o nosso intelecto e termos a capacidade de argumentar e fazermos comparações. Então vamos lá. Não há datas precisas sobre a vida de Apolônio. Conforme certos cálculos, teria nascido 2 ou 3 anos antes de Jesus Cristo e morrido aos 96 anos pelos fins do primeiro século. Nasceu em Tiana, cidade grega da Capadócia, na Ásia Menor. Lembrando que a Capadócia hoje ela é um território da Turquia, né? Desde cedo deu provas de grande memória e notável inteligência, demonstrando grande entusiasmo pelo estudo. De todas as filosofias que estudou, adotou a de Pitágoras, cujos preceitos seguiu rigorosamente até a sua morte. Seu pai, um dos mais ricos cidadãos de Tiana, deixou-lhe uma fortuna considerável, que ele repartiu com os parentes, reservando apenas uma pequena parte para si, porque, como dizia, o sábio deve saber contentar-se com pouco. Viajou muito para se instruir, percorreu a Assíria, a Sítia, a Índia, onde visitou os Brâmanes, o Egito, a Grécia, a Itália e a Espanha, ensinando por toda parte a sabedoria, graças à doçura do seu caráter e à honradez de suas virtudes, recrutando numerosos discípulos que lhe seguiam os passos a fim de ouvi-lo, alguns dos quais o acompanharam em suas viagens. Aqui essa introdução é bacana porque nós vemos que naquele artigo da BBC que nós estudamos, mais uma vez publicado em 2024, o artigo escrito naturalmente na atualidade, ele é baseado também nesse mesmo livro que nós acompanhamos aqui, que foi de Filóstrato, esse escritor da sua época, né? Então Kardec aqui comenta a publicação desse mesmo livro de Apolônio de Tiana, de Filóstrato, no século XIX, e o artigo da BBC também utiliza a mesma fonte, já que quase nada se sabe sobre Apolônio, a não ser aquilo que foi publicado exatamente por Filóstrato. Então o que se fala hoje é sobre as publicações sobre a vida dele em línguas diferentes, mas todas elas baseadas nessa única obra, talvez a mais importante que fale sobre ele. E Kardec aqui na época, ele fala exatamente sobre essa publicação na versão francesa. Então vamos lá. Então é praticamente a mesma coisa, só que Kardec vai trazendo para nós agora alguns detalhes e comparações que ele faz, né? Já que o Filóstrato fala apenas
da vida de Apolônio, enquanto Kardec já faz uma comparação com Jesus. Vamos lá então. Então fala sobre as suas viagens, sobre a estrutura familiar, né, o patrimônio que ele tinha, mas também fala sobre o fato dele se contentar com o pouco para a sobrevivência. Ele era vegetariano, ele tinha essa visão espiritualista, ele era capaz de realizar alguns prodígios, né, que eram tidos como milagres, viajava muito e tinha muitas influências também. Mas vamos lá. Começou aqui também, né, como foi colocado, alguns discípulos, né, que seguiam seus passos. Um deles, porém, um desses discípulos, né, Eufrates, invejoso na sua superioridade e de sua boa reputação, tornou-se seu detrator e mortal inimigo, não cessando de espalhar calúnias contra ele para o perder. Mas apenas conseguiu aviltar-se. Apolônio jamais inquietou-se, e, longe de lhe guardar qualquer ressentimento, lamentava-o por sua fraqueza e sempre procurava retribuir-lhe o mal com o bem. Ao contrário, Damis, jovem assírio que ele conheceu em Nínive, a ele se ligou com uma fidelidade a toda prova. Foi o companheiro assíduo em suas viagens, o depositário de sua filosofia, e deixou sobre ele a maior parte das informações que possuímos. O nome Apolônio de Tiana está misturado ao de todas as personagens lendárias que a imaginação dos homens se deleitou em revestir de atributos maravilhosos. Seja qual for o exagero dos fatos a ele atribuídos, é evidente que ao lado das fábulas encontra-se um fundo de verdades mais ou menos adulteradas. Ninguém poderia, com segurança, pôr em dúvida a existência de Apolônio de Tiana. O que é igualmente certo é que deve ter feito coisas notáveis, sem o que delas não teriam falado. Para que a imperatriz Júlia Doma, esposa de Séptimo Severo, tivesse pedido a Filostrato que escrevesse sua vida, fora necessário que ele tivesse dado o que falar, pois não é provável que ela tivesse encomendado um romance sobre um homem imaginário ou obscuro. Que Filostrato tivesse amplificado os fatos, ou que o tivesse achado amplificados, é provável e mesmo certo. Pelo menos alguns deles estão fora de qualquer probabilidade. Mas o que não é menos certo é que colheu a essência de sua narrativa em relatos quase contemporâneos e que deviam gozar de suficiente notoriedade para merecerem a atenção da imperatriz. Às vezes a dificuldade está em deslindar a fábula da verdade. Às vezes, nesse caso, há criaturas que acham mais simples negar tudo. Bom dia, Brás. As personagens dessa natureza são apreciadas muito diversamente. Cada um as julga conforme suas opiniões, suas crenças e mesmo conforme seus interesses. Mais que qualquer outro, Apolônio de Tiana devia dar motivo para controvérsia pela época em que viveu e pela natureza de suas faculdades. Entre outras coisas, lhe atribuem o dom de curar, a presciência, a visão à distância, o poder de ler o pensamento, expulsar os demônios e de se transportar instantaneamente de um lugar para outro, etc. Poucos filósofos gozavam em vida de maior popularidade. Seu prestígio ainda era aumentado pela austeridade de seus hábitos, porque ele era asceta, né? Lembra que ele tinha muitas restrições que ele mesmo impunha em sua vida, né? Então, seu prestígio ainda era aumentado pela austeridade de seus hábitos, pela sua doçura, simplicidade, desinteresse, caráter benevolente e reputação de saber. O paganismo deitava então os seus últimos lampejos e se debatia contra a invasão do cristianismo nascente. Quis transformá-lo num Deus. Mudando ideias cristãs misturando ideias cristãs a ideias pagãs, alguns o tomaram por um santo. Os menos fanáticos não viam nele mais que um filósofo. É a opinião mais razoável e o único título que ele alguma vez aceitou,
enquanto recusou-o de filho de Júpiter, como alguns o pretendiam. Embora contemporâneo do Cristo, parece que dele não ouviu falar, porque em sua vida não faz nenhuma alusão ao que então se passava na Judéia. Né? Então a gente lembra que geograficamente eles estavam separados, as comunicações não eram, né, tão fáceis naquela época, e muito menos assim vai destacar o quê? Vai levar uma carta para fazer um comentário de alguém que está fazendo alguma coisa que para ele não é interessante. Então eles simplesmente não se conheciam. Eram duas sociedades distantes, duas pessoas que não se conheciam, mas o que chama atenção são os fatos semelhantes que aconteciam entre os dois. Né? Avançando. Entre os cristãos que mais tarde o julgaram, uns o declararam velhaco e impostor. Outros, não podendo negar os fatos, pretenderam que operassem prodígios pela assistência do demônio, sem pensar que assim confessavam os mesmos prodígios, fazendo de Satã o rival de Deus, pela dificuldade de distinguir os prodígios divinos dos diabólicos. São as duas opiniões que têm prevalecido na Igreja. Então, claro que depois vieram filósofos cristãos, teólogos, que inevitavelmente faziam uma comparação, mas uma comparação para enaltecer Jesus, apontando os defeitos de Apolônio. Então, que era muito natural daquela época. A gente se enaltece muito mais destruindo o rival do que mostrando as nossas próprias capacidades. O autor dessa tradução manteve-se em sábia neutralidade. Não esposou nenhuma versão, e a fim de permitir que cada um as apreciasse, indicou com escrupuloso cuidado todas as fontes em que se pôde colhê-las, deixando a cada um a liberdade de tirar, pela comparação dos argumentos favoráveis e contrários, a consequência que julgar conveniente, limitando-se a fazer uma tradução fiel e conscienciosa. Os fenômenos espíritas, magnéticos e sonambúlicos lançam hoje uma luz inteiramente nova sobre os fatos atribuídos a essa personagem, demonstrando a possibilidade de certos efeitos, até hoje relegados ao domínio fantástico do maravilhoso, e permitindo separar o possível do impossível. Então aqui é bacana que Kardec, agora vendo a história de Apolônio, ele já começa a decifrar aquilo que era tido como miraculoso, como fantástico, já colocando as definições que o Espiritismo traz para cada uma dessas experiências transmaterial, digamos assim. Antes de mais, o que é o maravilhoso? O ceticismo responde: é aquilo que, estando fora das leis da natureza, é impossível. Depois acrescenta: se os relatos antigos são pródigos em fatos desse gênero, deve-se ao autor do homem pelo maravilhoso. Mas de onde vem esse amor? É o que ele não diz e que tentaremos explicar. Isso será inútil àquilo que nos interessa. Isso não será inútil àquilo que nos interessa. Aquilo que o homem chama de maravilhoso o transporta pelo pensamento além dos limites do conhecido, e é a inspiração íntima por uma ordem de coisas melhor que o leva a procurar com avidez o que aí o pode ligar e lhe dar uma ideia. Tal aspiração lhe vem da intuição que tem, de que essa ordem de coisas deve existir. Não a encontrando na Terra, busca-a na esfera do desconhecido. Mas não será essa mesma aspiração o indício providencial de que algo existe além da vida corporal? Ela só é dada ao homem porque, nada esperando, os animais não buscam o maravilhoso. Intuitivamente o homem compreende que há, fora do mundo visível, uma força da qual faz uma ideia mais ou menos justa, conforme o desenvolvimento de sua inteligência, e, muito naturalmente, vê a ação direta dessa força em todos os fenômenos que não compreende. Assim, outrora, uma imensidade de fatos passava por maravilhosos, e hoje são perfeitamente explicados
entrando no domínio das leis naturais. Então aqui a gente já faz uma referência com o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Né? Então, Kardec procurou, na segunda parte do livro A Gênese, explicar aquilo que a Bíblia, principalmente, claro, né, o Novo Testamento, falava sobre os prodígios de Jesus. Não desmerecendo Jesus, pelo contrário, mas mostrando exatamente a aplicação dessas leis que estão além da matéria naquilo que Jesus produzia. Disso resultou que todos os homens que possuíssem faculdades ou conhecimentos superiores ao vulgo passariam por ter uma porção dessa força invisível ou domínio sobre ela. Foram chamados de magos ou feiticeiros. A opinião da Igreja fez prevalecer a ideia de que tal força não poderia provir senão do espírito do mal, quando exercida fora do seu seio. Eram tempos de barbárie e de ignorância em que se queimavam os pretensos magos e feiticeiros. O progresso da ciência os recolocou na humanidade. Onde encontrais, perguntam os incrédulos, mais histórias maravilhosas? Não será na antiguidade, entre os povos selvagens, nas classes menos esclarecidas? Não é a prova de que resultam da superstição, filha da ignorância? Da ignorância incontestável, e por uma razão muito simples. Os antigos, que sabiam menos que nós, não eram menos impressionados pelos mesmos fenômenos. Conhecendo menos as verdadeiras causas, buscavam causas sobrenaturais para as coisas mais naturais. Ajudados pela imaginação e secundados pelo medo, de um lado, e pelo gênio poético do outro, engendravam contos fantásticos, ampliados pelo gosto da alegoria peculiar aos povos do Oriente. Então eles gostavam realmente de ilustrar, de incrementar aquilo que vinha como fato. Né? Lutando afanosamente com o fogo que o consumia, Prometeu devia passar como um ser sobre-humano, punido por sua temeridade, por ter usurpado os direitos de Júpiter. Franklin, o moderno Prometeu, para nós é um simples sábio. Montgolfier, elevando-se aos ares, nos tempos mitológicos teria sido Ícaro. Por quem tomariam o Sr. Pottevin elevando-se num cavalo? Aqui ele fala sobre personagens que se destacavam pela aplicação da ciência. Aqui, por exemplo, o Sr. Pottevin, a gente lembra que ele tinha criado, se eu não me engano, aquele motor com gases, né? Então era um motor, puramente engenharia, mas que para a época era visto como miraculoso. Né? Tendo feito uma porção de fatos entrar na ordem natural, a ciência reduziu bastante os fatos maravilhosos. Mas terá explicado tudo? Conhece todas as leis que regem os mundos? Nada mais a ensinar? Cada dia dá um desmentido a essa orgulhosa pretensão. Não tendo ainda investigado todos os segredos de Deus, daí resulta que muitos fatos antigos se acham inexplicados. Ora, não admitindo como possível senão aquilo que compreende, acha mais simples chamá-los maravilhosos, fantásticos, isto é, inadmissíveis pela razão. A seus olhos, todos os homens que supostamente os produziram ou são mitos ou impostores, e diante de tal juízo, Apolônio de Tiana não encontraria graça. Ei-lo assim condenado pela Igreja, que admite os fatos como um suposto Satã, e pelos cientistas, que não os admitem como um hábil prestidigitador. Né? Então, por um lado era demoníaco, por outro era apenas ali um ilusionismo, uma falsificação. Da mesma forma que os próprios fenômenos espíritas também eram vistos naquela época. Na época de Kardec, no caso. Né? A lei da gravitação abriu novo caminho à ciência e explicou uma multidão de fenômenos sobre os quais se haviam edificado teorias absurdas. A lei das afinidades moleculares veio dar-lhe um novo passo.
A descoberta do mundo microscópico abriu-lhe novos horizontes. Por sua vez, a eletricidade veio revelar-lhe uma nova força da qual não suspeitava. A cada uma dessas descobertas viu elas serem resolvidas muitas dificuldades, muitos problemas, muitos mistérios incompreendidos ou falsamente interpretados. Mas quanta coisa ainda a esclarecer. Não poderia admitir a descoberta de uma nova lei, de uma nova força, que venham projetar a luz sobre pontos ainda obscuros? Pois bem, é uma nova força que o Espiritismo vem revelar. Essa força é a ação do mundo invisível sobre o visível. Mostrando esta ação uma lei natural, ele recua mais ainda aos limites do maravilhoso e do sobrenatural, porque explica uma porção de coisas que pareciam inexplicáveis antes da descoberta da eletricidade. Limita-se o Espiritismo a admitir o mundo invisível como hipótese e como meio de explicação? Não, porquanto seria explicar o desconhecido pelo desconhecido. Ele prova a sua existência pelos fatos patentes, irrecusáveis, como o microscópio provou a existência do mundo dos infinitamente pequenos. Tendo, pois, demonstrado que o mundo invisível nos envolve, que esse mundo é essencialmente inteligente, uma vez que se compõe das almas dos homens que hão vivido, concebe-se facilmente que possa representar um papel ativo no mundo visível e produzir fenômenos de ordem particular. São esses fenômenos que a ciência chama de maravilhosos, por não os poder explicar pelas leis conhecidas. Sendo tais fenômenos uma lei da natureza, devem ter se produzido em todos os tempos. Aqui um raciocínio que é o óbvio para Kardec, né? Então, se a mediunidade hoje pode ser estudada e a mediunidade é compreendida como uma lei da natureza, da mesma forma que chove hoje, choveu no passado, porque a chuva faz parte da lei da natureza. Assim como o vento hoje é uma movimentação de massas, e essa movimentação de massas atmosféricas faz parte das leis naturais, é natural que há 5 milhões de anos ventos também aconteciam. Então, usando essa mesma linha de raciocínio, esses mesmos fenômenos de intercâmbio, por exemplo, entre o mundo físico e o mundo espiritual, através das comunicações mediúnicas, se isso faz parte de uma lei natural, toda a humanidade também fez parte dessa mesma lei natural. Porque as leis naturais elas existem desde que o universo existe. Vai passando por todas as suas transformações e a partir de um determinado momento o fenômeno passa a acontecer. Da mesma forma que a vida surgiu no nosso planeta. Não havia vida antes porque não tinha condições. A partir do momento em que tem condições, a vida surgiu. A partir dali, tudo que diz respeito à natureza faz parte dessa lei natural e, portanto, aconteceu desde os tempos em que foi possível essa primeira manifestação. Então, o homem, o ser humano, nada mais é, ou até mesmo antes disso, hein? A gente volta no tempo e percebe que não apenas o ser humano, mas também aqueles que os antecederam, se eram espíritos encarnados, espíritos primitivos, espíritos humanos, e o espírito tem a capacidade de mentalmente se relacionar com o mundo espiritual, significa que não são médiuns modernos. A mediunidade sempre fez parte da história da humanidade. Pelo simples fato de ser algo que pertence à lei da natureza. Simples assim. Então é um raciocínio óbvio que Kardec apresenta, mas é importante a gente pensar dessa forma. E ele segue. Ora, como repousassem na ação de uma força fora da humanidade, e como todas as religiões têm por princípio a homenagem prestada a essa força, serviram de base a todos os credos. Esta é a razão porque todos os relatos antigos, assim como todas as teogonias, que é ali a história da origem de todas as divindades, são pródigos em alusões e alegorias concernentes à relação do mundo invisível com o visível, ininteligíveis se não se conhecem tais relações. Querer explicá-las
Sem isto é querer explicar os fenômenos elétricos sem a eletricidade. Essa lei é uma chave que abrirá a maior parte dos santuários misteriosos da antiguidade. Uma vez reconhecida, os historiadores, os arqueólogos, os filósofos verão desdobrar-se um horizonte completamente novo, e a luz se fará sobre todos os pontos mais obscuros. Então, quando a gente volta nas civilizações antigas, quando a gente pega, por exemplo, aquilo que a história antiga apresenta para nós, pegarmos, por exemplo, os sumérios no Oriente Médio, os babilônios, os egípcios, os fenícios, romanos, e depois vai por Oriente, pegamos ali os antecessores dos indianos, os antecessores dos chineses, enfim, todos os povos. Enquanto havia um ser humano encarnado, a mediunidade estava presente com esse grupo. Há indivíduos com maior ou menor capacidade de lidar com essas faculdades que estavam ali presentes. Simplesmente porque isso faz parte da história da humanidade, porque isso está na lei da natureza. Algo bem simples, A partir do momento em que um ser humano ele é gerado a partir da fecundação de um óvulo para um espermatozoide, e depois aquele ser que é gerado, ele nasce através de um parto, isso faz parte da lei da natureza. Se não fizesse parte, nós perguntaríamos, a partir de que momento um ser humano passou a nascer dessa forma? Se ele nasceu dessa forma a partir desse momento, como ele nascia antes? Então a gente desenvolve esse raciocínio que é tão óbvio e que mostra que, inclusive, aquilo que a doutrina espírita estuda, que são os fenômenos considerados anímicos e mediúnicos, se isso está na natureza humana, todos os povos, todas as gerações, todas as civilizações viveram essa experiência. E segue para nós. Se essa lei ainda encontra opositores, tem isso de comum com tudo o que é novo. Deve-se, além disso, ao espírito materialista que domina nossa época e, em segundo lugar, porque, em geral, se faz do mundo invisível uma ideia de tal modo falsa que a incredulidade é uma consequência. Aqui já começa, então, os exageros que se faz do mundo espiritual, todos os fantásticos, todos os maravilhosos, que aí, então, quando eu não consigo entender, não consigo aceitar que as coisas aconteçam dessa forma, eu deixo de acreditar. Porque já que as opções são essas, ou você acredita naquilo como aparece agora, como é interpretado agora, ou você deixa de acreditar. Então os céticos acabam se distanciando dessa questão das filosofias espiritualistas pela forma equivocada com que os fenômenos são interpretados. E ele segue. O Espiritismo não só demonstra sua existência, mas o apresenta sob um aspecto tão lógico que a dúvida não tem mais razão de ser em quem quer que se dê ao trabalho de estudá-lo conscienciosamente. Conscienciosamente é estudar com razão, racionalidade, com atenção. Não pedimos aos cientistas que creiam. Como, porém, o Espiritismo é uma filosofia que ocupa vasto espaço no mundo, mesmo que não passasse de um sonho, mereceria exame, ainda que fosse para saber o que ele diz. Só lhes pedimos uma coisa, estudá-lo, mas estudá-lo a fundo, para não lhe imputar aquilo que ele não diz. Depois, então, creiam ou não creiam, auxiliado por essa alavanca, tomada como simples hipótese, que tentem resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, etc., ante os quais têm fracassado e verão seu resultado. Não lhes pedir a fé não é exigir muito. Então Kardec aqui ele pede para que aqueles que desafiam o Espiritismo a provar a sua realidade, como filosofia, mas principalmente como uma doutrina que estuda esses fenômenos que fazem parte da natureza, não se deveria combater o espiritismo sem antes você estudar a natureza dos fenômenos. Mas ele coloca exatamente aquela mente aberta, aquela intenção de entender e compreender, e não simplesmente atacar por atacar. Então ele coloca que
Se esses fenômenos estão presentes em todas essas ciências humanas que nós vimos agora, que ele comenta, né, sociais, morais, psicológicos, teológicos, arqueológicos, históricos, antropológicos e tudo mais. Então, se isso está presente na história da humanidade, eu acho que a ciência, como diz Kardec, deveria pelo menos dar um pouco de atenção. Depois que fizer o estudo, aí você pode dizer que concorda ou não concorda. Mas dizer que não se interessa, aí então acaba sendo a ciência desperdiçando a oportunidade de ampliar a sua área de ação. Também, né, Brás? Porque assim como Jesus trouxe para nós uma outra filosofia, Kardec também, com o trabalho que ele fez, trouxe para nós o mundo espiritual antes e depois, né? Compreendido e incompreendido, mais realista dentro das leis naturais e antes disso apenas fantasioso, né? Então, realmente tem essa diferença. Voltemos à Apolônia. Voltemos nós com Kardec e voltemos nós também aqui com raciocínio. Incontestavelmente, os antigos conheciam o magnetismo. Encontramos uma prova em certas pinturas egípcias. Conheciam igualmente o sonambulismo e a dupla vista, que são fenômenos psicológicos naturais. Conheciam as diversas categorias de espíritos, que chamavam deuses, e suas relações com os homens. Os médiuns, curadores, videntes, falantes, auditivos, inspirados, etc., deviam existir entre eles como em nossos dias, como se vê em numerosos exemplos entre os árabes. Com o auxílio desses dados e do conhecimento das propriedades do perispírito, envoltório corporal fluídico dos espíritos, podemos perfeitamente nos dar conta de vários fatos atribuídos a Apolônio de Tiana, sem recorrer à magia, à feitiçaria, nem à astúcia. Lembrando que Filóstrato tinha publicado o seu livro, lembrando que Filóstrato era ali meio que contemporâneo de Apolônio, e nesse livro ele trazia muitos relatos sobre esses prodígios que Apolônio era capaz de realizar. Curas, ressurreição de mortos e outros fenômenos que ele tinha, né, de premonição, precognição e tudo mais. Então, se ele era capaz de tudo isso, e analisando agora, sobretudo a partir da visão da doutrina espírita, nós vemos que ele simplesmente era um médium sem dúvida muito potente, mas nada além de ser médium. Assim como Jesus também, Jesus era médium. Quer dizer que Jesus, sendo médium apenas, ele perde a categoria de ser o Filho de Deus? Ele continua sendo médium, porque tudo aquilo que ele fazia dependia dessa faculdade. O que nós analisamos na diferença é apenas ali a intensidade com que essa faculdade se manifestava. Mas a mediunidade de Jesus era clara. Não era porque ele era Deus encarnado ou porque ele era capaz de quebrar todas as leis de Deus para poder promover esses milagres. Ele apenas tinha a capacidade de realizá-los, como médiuns hoje realizam aqueles proporcionalmente ao seu grau de evolução. Para muitos isso é desmerecer. Significa que nós estamos tirando a autoridade divina de Jesus e o qualificando como um ser mortal. E de fato ele era um ser mortal aqui no nosso mundo. Tanto é que morreu. Mas espiritualmente ele continua, né, com toda a sua grandeza e desenvolvimento que ele alcançou. Então, para a doutrina espírita, Jesus também é um espírito. Poderia dizer que ele é apenas um espírito? Não, ele era um espírito. Como todos nós somos, em grau evolutivo diferente. Agora, isso poderia se tornar uma ofensa para muitas religiões que endeusam Jesus como sendo o próprio Deus encarnado. E você fala assim, não, você está diminuindo de Jesus. Não, estamos simplesmente estudando a sua natureza. E isso não diminui a sabedoria, tudo aquilo que ele deixou como herança para todos nós. E continua deixando, né, já que o trabalho espiritual continua sob a sua orientação. Dizemos de vários fatos, porquanto alguns há cuja impossibilidade o próprio Espiritismo vem demonstrar. É nisso que ele serve para distinguir a verdade do erro. Deixamos aos que tiverem feito um estudo sério e completo dessa ciência o cuidado de estabelecer a distinção entre o possível e o impossível,
o que lhes será fácil. Aqui o caso, por exemplo, algo muito simples, né? É fazer com que o morto volte à vida. Simplesmente isso é impossível. Por quê? Porque o corpo físico foi destruído e o espírito está desprendido. Mas e os mortos que se ressuscitaram? Se analisarmos, nós veremos ali situações de quase morte, por exemplo, né, de morte aparente, em que o magnetismo foi capaz de fazer com que aquele espírito retomasse a sua capacidade de estar aqui encarnado. Mais uma vez, isso não é desmerecer, é apenas explicar o fenômeno. Consideremos agora Apolônio de outro ponto de vista. Ao lado do médium, que naquele tempo o convertia num ser quase sobrenatural, nele havia o filósofo, o sábio. Né? Então aqui agora Kardec analisa Apolônio a partir do aspecto filosófico, não mais do aspecto mediúnico. Porque lembrando, né, que enquanto Jesus é visto muitas vezes como aquela entidade capaz de produzir esses milagres, se nós analisarmos Jesus a partir da visão filosófica, dos ensinamentos, das influências morais e intelectuais que ele também gerou sobre a sociedade, nós veremos ali que talvez não cause tanta impressão. Até porque nós, pela própria natureza humana, nos impressionamos muito mais com aquilo que é sobrenatural do que foi aquilo que é lógico, aquilo que é racional, aquilo que é sábio. Né? Nós gostamos do fantástico. Brás colocou, né, o Evangelho de Apolônio foi descartado. Olha, Brás, não tem exatamente ali pelo menos eu não conheço nada relacionado com a obra escrita de Apolônio. O que nós temos aqui é a sua biografia, que fala da sua história. E são essas obras, no caso, principalmente essa de Filostrato, que fala sobre ele, mas pelo menos que eu saiba não tem nada registrado. Tá? Ele simplesmente foi vivendo a sua vida e não teve ali biógrafos, como foi o caso dos evangelistas, que registraram ali as experiências de Jesus. Até porque o papel dele não era escrever uma doutrina. Jesus não veio para escrever a própria doutrina. Ela foi observada e foi relatada, por isso que o cristianismo existe. Porque do contrário, ele passaria mais tempo escrevendo sobre ele mesmo do que fazendo o que ele deveria fazer. Tá? Então, pelo menos que eu saiba, não existe nada relacionado ao evangelho, alguma coisa que ele tenha deixado registrado. Tá? Vamos lá. A sua filosofia, né? Exatamente, né? A sua filosofia revelava a doçura de seus hábitos e de seu caráter, de sua simplicidade em todas as coisas. Pode-se julgá-lo por algumas de suas máximas. Tendo censurado os lacedemônios, degenerados e efeminados, olha só, e havendo esses aproveitado os seus conselhos, escreveu-os aos Éforos. Apolônio aos Éforos saúde. Os verdadeiros homens não devem cometer faltas, mas só aos homens de coração, se as cometem, cabe reconhecê-las. Então essas máximas que ele foi deixando, nessas cartas que ele foi com que ele se comunicava com esses grupos, né? Muito parecido com o que Paulo fazia também. Tendo recebido do imperador uma carta de censura, os lacedemônios vacilavam entre conjurar sua cólera ou lhe responder com arrogância. Consultaram Apolônio quanto à forma de responder. Este veio à Assembleia e lhes disse apenas essas palavras. Se Palamédium inventou a escrita, não foi somente para que se pudesse escrever, mas para que se soubesse quando não se deve escrever. Interessante, né? Ou seja, o silêncio é a melhor resposta. Não é porque você sabe escrever que você deve escrever. Assim como, né, não é porque nós sabemos falar que nós precisamos falar alguma coisa. Interrogando Apolônio, perguntou-lhe o cônsul romano Telesino: quando vos aproximais do altar, qual a vossa prece? Peço aos deuses que reine a justiça, que as leis sejam respeitadas, que os sábios sejam pobres, que os outros se enriqueçam, mas por meios honestos. Que, quando pedi tantas coisas, pensais em ser atendido? Sem dúvida, porque peço tudo isso
numa só palavra, ao me aproximar do altar. Ó deuses, dai-me o que é devido. Então, olha aqui, então, vale a pena ler de novo isso daqui. Então, o cônsul pergunta a Apolônio: quando vos aproximais do altar, qual é a vossa prece? E Apolônio diz: peço aos deuses que reine a justiça, que as leis sejam respeitadas, que os sábios sejam pobres, que os outros se enriqueçam, mas por meios honestos. Que, quanto pedis tantas coisas, pensais em ser atendido? Sem dúvida, porque peço tudo isso numa só palavra, ao me aproximar do altar. Ó deuses, dai-me o que é devido. Então ele coloca simplesmente que eu possa receber aquilo que eu mereço, e esse merecer significa justiça, que as leis que ele possa respeitar as leis, que os sábios sejam pobres, né? Que usem exatamente viver apenas em torno daquilo que precisam de fato, que os outros enriqueçam por meios honestos, não é porque eu abro mão dessa riqueza que os outros devem abrir, mas que isso seja, então, simplesmente, exatamente, Brás, né, colocar essas coisas. Então, que, que eu receba aquilo que eu mereço. Simplesmente assim. E eu não preciso descrever mais nada. Né? E ele segue ainda. Se eu pertencer ao número dos justos, obterei mais do que pedi. Se, ao contrário, os deuses me puserem no número dos maus, punir-me-ão e não poderei censurá-los, visto que, não sendo bom, serei castigado. Conversando com Apolônio sobre a maneira de governar quando fosse imperador, disse Vespasiano, lembrando, né, que Apolônio ele tinha relações com cônsules, com imperadores, imperatrizes, né, então ele era uma pessoa muito bem influenciada nesse meio, e não era apenas por estar lá. A sua sabedoria, o seu intelecto o colocava nessa condição de destaque de ser conselheiro desses homens, dessas pessoas importantes, que ocupavam essas posições de poder. Né? Então, quer dizer, não é porque ele fazia que ele era simplesmente trazido ao meio, ele era sábio o suficiente para chamar a atenção e ele próprio conquistar esse respeito. E ele segue então. Então, conversando com Apolônio sobre a maneira de governar quando fosse imperador, disse-lhe Vespasiano: vendo o império aviltado pelos tiranos que vos acabo de citar, quis aconselhar-me convosco quanto à maneira de reabilitá-lo na estima dos homens. Certo dia, disse Apolônio, um dos mais hábeis flautistas mandou seus alunos aos piores flautistas para lhes ensinar como não deviam tocar. Sabeis agora, Vespasiano, como não se deve reinar. Vossos predecessores vô-lo ensinaram. Reflitamos agora sobre a maneira de bem reinar. Né? Ou seja, se você quer saber o que não fazer, olhe aquilo que está sendo feito e passe a pensar naquilo que deve ser feito. Né? Então, assim, o que eu não posso fazer de errado? Vê aquilo que existe de errado no mundo e faça diferente. Então, são passagens rápidas e sábias. Estando preso em Roma no tempo de Domiciano fez uma preleção aos prisioneiros para lembrar-lhes a coragem e a resignação. Olha só, ele conversando com os prisioneiros enquanto ele estava preso. E lhes disse: todos que aqui nos achamos estamos presos durante isso que se chama vida. Ligada ao corpo perecível, nossa alma sofre numerosos males e é escrava de todas as necessidades da condição humana. Aqui uma visão espiritualista que ele traz já. Na sua prisão, respondendo a um emissário de Domiciano, que o incitava a acusar Nerva, a fim de conseguir sua liberdade, disse Apolônio: meu amigo, se fui posto a ferros por ter dito a verdade a Domiciano, o que me aconteceria se houvesse mentido? O imperador crê que é uma fraqueza que merece os ferros, mas eu creio que é a mentira. Né? Isso me fez lembrar de Platão, né? Quando ele estava preso,
por ter incitado a juventude, né, a pensar contra aquilo que os governantes apresentavam, e ele foi condenado à morte. E aí então a esposa dele visitando na prisão, ela diz assim, mas você está sendo preso e você vai ser executado por ter dito a verdade, né? Então vamos fugir, né? E ele disse assim, mas eu estou sendo preso por ter dito a verdade. Você preferia que eu fosse morto por ter dito a mentira? Né? Então a gente vê assim que é uma visão completamente acima, né, da nossa capacidade humana. E para nós finalizarmos, vamos lá. Numa carta a Eufrates, perguntei aos ricos se não tinham preocupações. Como não as teriam? Não as teríamos, responderam eles. É de onde vêm as vossas preocupações? De nossas riquezas. Eufrates, eu vos lamento, pois acabais de enriquecer. Né? Ou seja, ele estava preocupado por ter riqueza. Né? Então, essa preocupação dele o transformou nisso. Ao mesmo, os homens mais sábios são os mais breves em seus discursos. Se os tagarelas sofressem o que fazem sofrer os outros, não falariam tanto. Bem legal isso aqui. Outra Acriton, o Acriton, né? Disse Pitágoras que a medicina é a mais divina das artes. Se assim é, faz-se necessário que o médico se ocupe da alma e ao mesmo tempo do corpo. Como um ser poderia estar sadio quando a parte mais importante de si estivesse doente? Olha, a medicina humanizada há 2000 anos, considerando que a doença é a doença da alma e não do corpo, né? Outra aos platônicos. Se oferecessem dinheiro a Apolônio e isso lhe parecer razoável, ele não terá dificuldade em aceitar, por pouco que precise. Mas um salário pelo que ensina, jamais, por muito que necessite. Outra a Valério. Ninguém morre a não ser aparentemente, assim como ninguém nasce a não ser em aparência. Com efeito, a passagem da essência à substância, eis o que se chama nascer. E o que se chama morrer é, ao contrário, a passagem da substância à essência. Deixa eu só ver aqui quanto que falta. Ainda tenho tanto aqui, só vou ler mais uma citação e a gente para por hoje. Depois aqui no final. E aos sacrificadores do Olimpo. Os deuses não necessitam de sacrifícios. Que se deve fazer então para lhe ser agradável? Se não me engano, é preciso adquirir a divina sabedoria e prestar tanto quanto possível serviços aos que merecem. Eis o de que gostam os deuses. Os próprios ímpios podem fazer sacrifícios. Então, sacrificar por sacrificar, até mesmo, né, os ímpios podem fazer. Mas fazer aquilo que os deuses gostariam que fizessem, isso somente aqueles que têm fé, né? Depois aqui ele coloca... Bom, tem aqui algumas citações, a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto no próximo encontro, porque Kardec vem então desenvolvendo um pouco da história de Apolônio de Tiana, mostrando exatamente a sua relevância como filósofo, né, embora também tenha visto na sua capacidade como médium. Então ele era simplesmente uma personagem contemporânea de Jesus, que acabou depois sendo combatido pelos próprios cristãos. Pelos próprios cristãos. Então aqui várias passagens interessantes para o nosso estudo, e Kardec depois continua abordando aqui, né, a história de Apolônio a partir do livro que foi publicado. Bom, então é isso, gente, né? A gente vai depois seguindo um pouco mais com essa passagem, com esse artigo no nosso próximo encontro, que vai ser exatamente o nosso terceiro encontro sobre isso. E Kardec, então, ele procurou oferecer aos leitores da revista naquela época esse entendimento sobre essa obra. E fica mais uma vez, né, como nós conversamos no início, fica aí sempre o incentivo de que nós abramos a nossa mente para procurarmos o entendimento sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre tudo aquilo que diz respeito à natureza humana, embora tenhamos sempre a visão espírita sobre tudo isso. Mas não nos restringamos apenas àquilo que o Espiritismo fala, ou melhor, aquilo que os espíritos falam.
né? Porque aquilo que a doutrina espírita tem para dizer, a gente sabe que tem ali um corpo doutrinário muito mais profundo e complexo. Né? Mas aquilo que os espíritos trazem, relatando as coisas do mundo espiritual, aquilo que nos deslumbra sempre, né? Não caiamos no deslumbramento e na superficialidade, apenas ali procurando relatos do mundo espiritual, fofocas do mundo espiritual, mas busquemos aprofundar a nossa visão dentro da filosofia que fala da natureza humana. Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.